Graça e paz, queridos, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Vamos meditar sobre essa palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Estava conversando com o pastor Weber aqui, agora eu não sei se eu prego em português ou em latim. Ele falou que em português claro e bem alto. Falei que nós não devemos conter o Espírito Santo, né, irmãos? Se o Espírito Santo quiser falar em línguas aqui, vai sair, irmãos. Vai ser em português mesmo, então. Essa aula eu não fiz. Acharam, irmãos? Mateus 20, amém? Verso de 20 a 28, versos 20 a 28, diz assim a palavra do Senhor. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar mais uma vez, queridos. Obrigado, ó Pai, por essa palavra. Senhor, leva cativa a nossa mente, o nosso coração nesse momento. Ó Deus, que essa palavra entre profundamente nos nossos corações e fique guardada, ó Deus, marcada em nossas vidas, para que possamos colocá-la em prática. Para a glória do Teu nome, Senhor, usa-me não pelos meus méritos ou pelas minhas próprias ações, forças ou estudo, ó Deus, mas pelo Teu poder, pelo poder do Teu Espírito Santo. Ó Deus, seja instrumento nas Tuas mãos, assim como a atenção dos meus irmãos seja cativa à Tua presença. Nós suplicamos, fala conosco, Espírito Santo de Deus, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós temos então aqui 2 personagens que se destacam nesse texto. É claro, a Jesus, a mãe dos meninos, sem nome, mas temos a mãe dos meninos, sabemos que ela é esposa de Zebedeu e que os meninos são os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Esses meninos foram chamados, em Mateus capítulo 4, há um relato belíssimo sobre o chamado de Deus para que eles o seguissem. São 2 pescadores, estavam lançando as suas redes, e então Jesus diz: venha, sigam-me, e eles deixam as redes e seguem a Jesus, um chamado belíssimo, assim como tinha acontecido também com Simão Pedro. Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu, então deixam as redes para trás, deixam o barco e seguem a Jesus. O relato do Evangelho vai se aproximando do texto que nós lemos, e então no capítulo de número 19, quando nós temos o relato sobre dinheiro, Jesus é confrontado por um jovem rico, ou interpelado por ele. O jovem rico pergunta: Senhor, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Está lá no capítulo 19, a partir do verso 16, e então o jovem interpelando Jesus, pergunta: eu vou fazer o quê? E ele diz: simples, cumpre os mandamentos. E o jovem, cheio de alegria no coração, diz: show de bola, o céu é meu então, porque isso aí eu faço desde pequenininho. Jesus fala: olha, então falta só uma coisa para você, verso de número 21, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, estamos no capítulo 19, no verso 21,
vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Como é que termina? Capítulo 19, verso 22, você pode ler junto comigo? Como termina no seu texto aí? Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Olha o contexto do texto que nós lemos. Os discípulos, então, estão próximos de Jesus. Aqui nós temos a célebre frase de Jesus, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus, verso 23, os discípulos então ficam maravilhados e ainda ouvem Jesus dizer, eu ainda vos digo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, irmãs, é fácil? Nem a linha passa, irmãos, às vezes nem a linha passa, não é fácil, pois é mais fácil de Jesus um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos maravilhados, meio sem entender, falam, Senhor, e agora? Jesus então olha para eles e tem que explicar toda a imagem que ele foi criando na cabeça desses discípulos, precisa traduzir para a realidade deles, e diz no verso 26, ora, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível, e então o mais afoito de todos se levanta, e o nosso querido Pedrão diz, Senhor, e nós? E nós que deixamos tudo por Ti? Irmão Oswaldo, querido do meu coração, em verdade, Jesus deveria ter virado para esses discípulos e dizer para eles, queridos, Pedrão, meu querido, o que você deixou? Pedrão, você deixou um barco furado, suas redes estavam rasgadas. Pedrão, seja sincero consigo mesmo, você não deixou grande coisa para me seguir. Mas na cabeça deles, como eles deixaram a família para trás, deixaram os pais para trás, eles deixaram tudo. Quanto é o tudo que ele tinha, comparado ao tudo que o jovem rico tinha? É praticamente nada. Bom, mas deixaram tudo. Se a questão é deixar tudo, então, nós tínhamos quase nada, mas esse quase nada que nós tínhamos, nós deixamos. E então parece que entre os discípulos fica a imagem de que nós teremos vantagens. E a nossa vantagem maior no reino de Deus é que nós, de fato, não estávamos apegados às coisas dessa terra. Porque essa é a palavra a seguir de Jesus, sabendo, seria uma outra pregação, mas sabendo que a questão aqui não é em si o dinheiro, mas o fato de que o coração daquele jovem estava depositado em suas propriedades e não em Jesus, ele mesmo traduz para os seus discípulos, em verdade, eu vos digo no verso 28, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vocês que me seguiram, vocês se assentarão no trono da sua glória, aliás, vós vos assentareis em 12 tronos, final do verso 28, para julgar as 12 tribos de Israel. Se a questão não é o dinheiro, então Jesus precisa traduzir para os seus discípulos, ele diz, todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Traduzindo tudo para nós, hoje, de forma muito resumida, Jesus acabou de dizer para os seus discípulos, o problema não é o dinheiro, assim como família não é problema, assim como casa não é problema, assim como esposa, marido, não é um problema para o reino de Deus. O problema é quando o nosso coração está depositado nessas coisas, e não está profundamente entregue a Deus, não está totalmente dedicado ao Senhor, esse é o problema. E quando parecia que a questão do dinheiro tinha se passado, que a questão do poder havia se diluído, quando parece que a questão da importância, do status havia se perdido, então eram águas passadas na caminhada cristã desses discípulos que estavam ali com Cristo ao seu lado, uma mulher chega-se a Jesus, pelo relato do texto, com os 2 filhos do lado, como uma boa mãe, com os 2 filhos na barra da saia, e então diz a Jesus, Senhor, o Senhor falou ali atrás, no capítulo 19, nós agora estamos no 20, mas lá no capítulo 19, o Senhor falou que iam ter 12 tronos, que os meus meninos, não é porque são meus filhos não, eu tenho até medo quando a mãe fala isso, Jesus, não é porque são meus filhos não, mas os meus meninos
eles de fato deixaram tudo. Então eu queria fazer um pedido simples, são 12 tronos. Não é nada difícil para o Senhor, na hora que for colocar as plaquinhas no trono, bota o nome de um na direita e bota a plaquinha do nome do outro na esquerda, para ficar mais perto do poder. Quando você cochichar com Deus alguma coisa, os meninos vão ouvir. Então eles vão estar, sabe, mais... É uma questão de status, queridos. A mãe está pedindo, Senhor, não tem um cargo comissionado lá assim para os meninos? É um problema, porque Jesus está falando sobre o reino, e na cabeça de muitos dos seus discípulos, inclusive, dos 2 filhos de Zebedeu, para sua mãe, é só uma questão de status e de poder. Vão ter 12 tronos, mas eu não quero sentar no 12º, eu quero sentar no número 1 e no número 2, que deve ser mais próximo do poder. Eu quero estar mais perto, porque se é para mandar, eu quero que os meus filhos mandem mais do que os outros. A mãe dos meninos ficou empolgadíssima, já que eles vão ganhar tronos, talvez eu consiga convencer Jesus de que o trono dos meus meninos, que são excelentes, menino dedicado, sejam tronos melhores do que os demais. Ela não tinha noção do que ela estava pedindo. É por isso que no texto que nós lemos, no verso de número 22, Jesus diz, não sabeis o que pedis. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Podeis vós beber o cálice que estou para beber? E diante dessa pergunta, revela-se a prepotência em seus corações. Qual foi a resposta deles, segundo o texto, queridos? Yes, we can. Não foi um sonoro, podemos. Perceba que só quem falou no texto até agora foi a mãe dos meninos. Eles tanto estão próximos, que a resposta vem em coro. Podemos. Sim, eu imagino a cena, queridos, porque minha mente é muito inventiva. Então eu imagino a cena. Eu imagino Jesus um pouco espantado com a pergunta, eles esperando a resposta de Jesus, Jesus questionando a mãe dos meninos e aos 2 meninos, e perguntando, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, vocês podem por acaso beber o cálice que eu estou para beber? Agora imagine os 3 se entreolhando. Podemos? Como quem diz assim, oh, era só isso? Ah, então a gente bebe, ué. O que for para beber, a gente bebe e está tudo resolvido. Eles não têm noção. A resposta revela aos seus corações o que há guardado no mais profundo do coração de Tiago e de João. Qual vida eles estão vivendo? Qual é a dimensão e a perspectiva da vida, do caminhar com Cristo, da vida cristã, do processo de santidade que o Espírito Santo deve processar no nosso coração diariamente? O que é que está marcando a vida de Tiago e de João? E os 2 meninos, filhos de Zebedeu, e dessa mãe tão atenciosa e tão preocupada com o futuro promissor para os seus filhos, eles revelam em suas respostas, ou na resposta, no podemos, que se acham prontos, se acham preparados para qualquer missão. Vocês podem beber o cálice, Senhor, o que for, nós aceitamos. Eles acham que estão prontos para qualquer desafio proposto por Jesus. Eles não tinham consciência de quem de fato eles eram. Se sentiam já em seus próprios tronos, já se sentiam em posto elevado, sentiam que já estavam muito alto no pedestal da caminhada cristã e da vida de exemplo como um referencial. Se acham em tal grau de santidade, em tal alto nível de santificação e de purificação, se acham revestidos de tamanha autoridade espiritual, termo muito utilizado em nossos dias, que chegam ao ponto de acharem que estão preparados para beberem o cálice de Jesus. Esse é o perigo, queridos, que nós também corremos, quando não temos a consciência real e verdadeira de quem somos em Cristo Jesus. Ou pior, sem Ele. Nos nossos domingos pela manhã, nós temos pensado sobre o impacto, a força do Evangelho.
E nos 3 domingos, tanto que o reverendo Carlos pregou, em seguida o que eu preguei, e hoje com o reverendo Weber, nós estávamos meditando sobre a nossa caminhada cristã. Enquanto mais caminhamos conhecendo o Evangelho, nós reconhecemos a nossa pequenez e o nosso estado de pecadores. Imediatamente, paralelo a isso, nós vamos identificando a santidade de Deus, e Deus vai se revelando a nós, e vamos reconhecendo quão pecadores somos e quão santo é o nosso Deus. A verdade do Evangelho tem que mostrar que eu realmente sou muito mais pecador do que eu achava, e que Deus é muito mais poderoso e santo do que eu imaginava antes de conhecê-lo. Isso vai nos dando consciência de quem somos no reino de Deus. Isso deve alargar a nossa visão e nos dar a consciência de quem nós éramos sem Cristo e qual é a nossa posição com Ele hoje. Do contrário, queridos, nós podemos incorrer no mesmo erro. Acharmos que porque nós deixamos algo para sermos de Cristo, porque nós abandonamos a velha vida ou lutamos contra o velho homem para sermos de Cristo, nós nos tornamos algo muito importante. O perigo é a falta de consciência de quem somos. Não refletimos mais sobre a nossa vida, não refletimos mais sobre a nossa posição, e porque fomos alcançados pela graça, podemos nos achar melhores do que aqueles que ainda não foram alcançados por ela. Henry Nouwen diz o seguinte: apenas viver a vida não é suficiente. Devemos saber o que estamos vivendo. Uma vida sobre a qual não refletimos não vale a pena ser vivida. Por isso a vida do cristão é uma vida de constante reflexão, meditação. É por isso que nós começamos o nosso culto sempre, pode olhar todas as nossas liturgias, clamando a Deus graça, misericórdia e perdão. E por isso nós, como pastores, convocamos a igreja: tire um tempo de reflexão, pense sobre a sua vida, confesse os seus pecados, porque nós precisamos revisitar o nosso coração diariamente, sondarmos o nosso coração e meditarmos diante de Deus com sinceridade: Senhor, em que eu tenho errado? Em que eu tenho me exaltado? Em que áreas da minha vida eu tenho deixado o Senhor em segundo plano e tenho pensado mais em mim, pensado mais no meu esforço pessoal, pensado mais no meu futuro promissor, pensado mais nas coisas que eu posso fazer, que eu posso conquistar, mais do que em Ti? Que cálice é esse que eu quero assimilar como meu quando me coloco em um pedestal? Que cálice é esse que eu quero tomar para a minha vida? Ou, traduzindo, que vida é essa que eu digo que vou assumir para mim, que eu quero tomar para mim? Será que eu estou de fato disposto a assumir tudo que está implícito em beber o cálice de Jesus? Tiago e João achavam que podiam beber aquele cálice. Jesus inclusive confirma: sim, vocês beberão esse cálice. Verso de número 23, então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Que cálice é esse? Se nós olharmos o Antigo Testamento, eu separei aqui 3 referências sobre o significado do cálice no Antigo Testamento. Se você está tomando nota, então anote esses versos. Salmo de número 75, verso 8, a palavra de Deus diz assim: porque na mão do Senhor há um cálice, e ele segue, dele dá a beber, o texto segue, todos os ímpios da terra. Olha o significado de cálice no Antigo Testamento, para a tradição judaica, que é a mesma tradição, que esses discípulos foram formados e seguida por Jesus. Profeta Isaías, no capítulo 51, no verso 17, olha a força da palavra profética: desperta, levanta-te, Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento. Olha o cálice, olha o cálice. Profeta Jeremias, no capítulo 25, 2 versos, o verso 15 e o verso 16, o profeta, em nome de Deus, diz: toma da minha mão este cálice do meu furor,
e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam. A pergunta então persiste para nós: podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Eu acho que olhando para esse novo contexto, que é o próprio contexto deles, deveríamos pensar duas vezes. Vamos responder de bate-pronto? Podemos. Ou vale uma reflexão? Senhor, deixa eu pensar um pouquinho, porque trono, poder é uma coisa, agora beber, isso que eu tenho que beber, eu já não sei. Essa reflexão que nós devemos fazer, queridos, o cálice que Jesus tinha para beber, e do qual nós muitas vezes nos julgamos participantes, porque também queremos beber e ter a glória que Ele tem, deveria ser melhor pensada nas nossas vidas. Ao olhar para esse cálice, nós deveríamos sentir calafrios. É o cálice da tristeza, a tristeza de toda a raça humana. É o cálice da angústia, da dor física, da angústia mental e da angústia espiritual. É o cálice da fome, é o cálice da tortura, é o cálice da solidão. O cálice de Jesus é o cálice da rejeição, a ver os seus o abandonando. É o cálice do abandono. É o cálice da angústia que toma a alma humana e traz forte pesar. Quem ainda quer beber desse cálice? Se Jesus tivesse feito essa descrição, dificilmente eles diriam, podemos. Talvez pensassem duas vezes, Senhor, vai lá, bebe lá e depois você conta para nós o que aconteceu. É algo muito forte. Lembre-se, salte algumas folhas na sua Bíblia e vai para o capítulo 26. Salte algumas folhas e vá para o capítulo 26. Lembre-se você se lembra desse texto? Jesus no Getsêmani, a partir do verso de número 36. Olha o que Jesus diz no Getsêmani, no verso de número 38. Lhes disse aos seus discípulos, a minha alma está profundamente triste, até a morte, ficai e vigiai comigo. Olha o cálice se aproximando, olha Jesus sentindo as gotas daquela bebida amarga, descendo sobre si. Agora, a quem Jesus dirigiu esse pedido? Minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Vamos ler juntos o verso de número 27? Todos juntos? 1, 2, 3, valendo? E levando consigo a Pedro e aos... Não, irmãos, capítulo 26, verso 27. Vamos lá juntos? 37, foi o que eu falei. Perdão, capítulo 26, verso 37. Todos juntos, vamos lá? E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Olha a palavra de Jesus traduzida. Tiago, João, vamos ali beber o cálice? É esse o convite que Jesus faz. Vamos ali beber o cálice comigo? Minha alma está angustiada até a morte. Na hora de beber o cálice, Jesus quer a companhia dos seus amigos. Jesus então leva tanto a Pedro, quanto os 2 filhos de Zebedeu. Leva Pedro, que era chegadíssimo de Jesus, quanto aqueles que queriam sentar-se um à sua direita e outro à sua esquerda. Os 2 filhos de Zebedeu estão com ele. Agora vocês vão beber comigo. O relato de Lucas, no capítulo 22, sobre a angústia de Jesus no Getsêmani, é de que a agonia era tamanha, Jesus começou a suar gotas de sangue. Suportando com tudo o que pôde, Jesus faz uma das suas orações mais famosas, e ele diz, Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Por 3 vezes, Jesus suplica ao Pai, Pai, se possível for, passa de mim este cálice, esse cálice de angústia, esse cálice de dor. E todas as 3 vezes, depois de fazer esse pedido, ele volta aos seus discípulos,
E os três estão em profundo fervor e oração. E os três estão em clamor profundo. Ó Pai bendito dos céus e da terra, expulsa toda a hoste maligna deste lugar, alivia o nosso mestre. É isso que o texto nos diz, querido? Não, eles estão em profundo sono. Se é um problema do Pedro, do Tiago e do João, então isso não tem nada a ver com a gente. Mas se esse relato foi inspirado pelo Espírito Santo e é para falar aos nossos corações, então o ensino é claro, distinto e direto. Nós dizemos: Senhor, estamos contigo, Senhor, estamos contigo para o que o Senhor precisar. E então Jesus diz: venha, vamos beber o cálice juntos. E muitas vezes nós dormimos, nós cochilamos, nós não levamos a sério o cálice que nós mesmos dizíamos que nós íamos beber. Nós não levamos a sério, com seriedade, a missão que Cristo nos deu. Ser cristão, então, no nosso contexto, parece ser uma vida fácil. Quando eu olho para Cristo como doador, como aquele que estende as mãos, que rompe os céus, derrama chuvas de bênçãos e graças sobre os nossos corações, aquele que nos cura da enfermidade, aquele que abre portas de emprego, aquele que faz a terra girar, move céus e terra, para que eu seja bem sucedido. Olhando para essa ótica, está perfeito. Coitado do Paulo, nosso irmão Paulo, apóstolo, que crendo no poder de Deus, padeceu, sofreu. Lembra do espinho na carne? Senhor, tira de mim. Ô Paulo, vou tirar não, fica aí. É para que o seu coração não se ufane, para que ele não se ensoberbecesse. Ele entendeu isso no seu coração. Ele não ficou esperando o anjo vir, tirar o espinho na carne. Amém. Eu sou feliz com Cristo. Com espinho, sem espinho na carne, com tentação, sem tentação, com a dor, sem a dor, em tudo, eu quero estar com Cristo. Esses meninos tiveram que aprender, como muitos de nós precisamos aprender, como eu preciso aprender, como diariamente nós precisamos refletir sobre a nossa vida, para aprendermos essa lição. É o Jesus que diz ao Pai: Senhor, meu Pai, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Eu olho para o homem de dores, pendurado na cruz no madeiro, e eu então me pergunto: posso beber esse cálice? Eu posso pegar esse cálice na minha mão, erguer aos céus, dar graças e bebê-lo até a última gota? Posso bebê-lo por inteiro? Então, com sinceridade no meu coração, queridos, eu, reverendo Reiner Veloso de Godoy, teria que confessar aos irmãos: não. A minha resposta é não. Eu não posso beber esse cálice por inteiro. Eu não posso entorná-lo até a última gota. Não, eu não posso. Eu não consigo. E preciso confessar, muitas vezes eu não quero. Eu posso partilhar das dores, partilho do sofrimento de Cristo, lembro do sacrifício vicário, lembro do sangue derramado, recebo a graça de Cristo em mim, tudo que ele confessou, tudo que ele provou na cruz, então eu confesso, diante da morte de Cristo. Talvez esse cálice seja muito pesado para mim. No texto que nós lemos, no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, no versículo de número 23, Jesus foi muito claro ao dizer: bebereis o meu cálice. Eu vou compartilhar com vocês, diz Jesus, o meu sofrimento. Vocês também sofrerão comigo. E todos esses discípulos tiveram que pagar um preço altíssimo pelo Evangelho. Também tiveram que aprender, em suas próprias vidas, a padecer por amor de Cristo. Jesus, consumado o tempo, bebeu até a última gota do juízo e da ira de Deus. Profetizado no Antigo Testamento, a ira de Deus posta naquele cálice, foi entornada em Jesus até a última gota. Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele bebeu o cálice que haveria de beber. Eis o motivo, queridos, pelo qual eu não sou punido mais pela ira de Deus. Porque quando Deus olha para nós, como pecadores que somos, Ele não vê mais o nosso pecado,
mas ele vê o sangue de Cristo aspergido sobre nós. Fomos então lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E aquele cálice da ira de Deus, por causa dos nossos pecados, não é mais necessário que nós bebamos. Cristo bebeu em nosso lugar. Pois esse foi o preço do nosso resgate. E eu declaro a você, meu querido, já foi pago pelo sangue de Cristo Jesus. Sendo pago por Cristo Jesus, tendo Ele mesmo entornado até a última gota desse cálice, não há inferno, não há demônio, não há tristeza, não há angústia, não há dor, não há o que quer que seja, que possa jogar na minha cara as minhas mazelas, pois Cristo já me justificou. Nós estamos justificados em Cristo Jesus, não porque nós pegamos o cálice e o bebemos, mas porque Ele bebeu em nosso lugar, Ele tomou a ira sobre si, e nós hoje somos perdoados. O que se tornava uma querela por tronos, por status, por poder, é aprendido na prática, na desolação do coração desses discípulos, quando Cristo pregado no madeiro leva sobre si a angústia do mundo e o nosso pecado, e esses discípulos, olhando o seu mestre, de longe, muitos nem o viram de fato, mas sabendo da angústia tremenda que ele padeceu, precisam ter o ânimo reposto pelo próprio Cristo. Por isso, ressurreto, ele aparece aos seus discípulos. Então, esperança renovada, Tomé precisa tocar para crer. A fé esmorecida, querendo voltar para pegar novamente as redes e o barco, voltando à velha vida. Em Cristo aparece aos seus discípulos e diz: se animem, vocês serão reanimados, reavivados com poder espiritual novo, diferente, porque eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo virá, habitará os vossos corações e vos impulsionará para toda a obra que é necessária realizar nessa terra. Nós somos fruto desse testemunho. Nós que não o vimos em vida, testemunhamos pelo relato dos antigos a obra de Cristo, o seu sofrimento, e pela fé recebemos a dádiva da nova vida em Cristo Jesus, porque fomos justificados quando Ele tomou sobre si o cálice da ira de Deus. Por isso, queridos, para nós hoje, em meio à tristeza, haverá consolo. Em meio às trevas sobre as nossas vidas, brilhará a luz. Mesmo em face ao desespero, sempre haverá um lampejo de esperança. Ainda que estejamos cativos na Babilônia, lá haverá um pedacinho de Jerusalém para nós nos guardarmos e buscarmos a face do Senhor. Mesmo que um exército de demônios nos cerque, ainda assim, lá haverá um pedacinho de céu nos guardando e nos protegendo. Ainda que a angústia profunda tome conta da nossa alma, lá haverá o Espírito Santo, nosso Consolador, nos tomando nos braços, dando refrigério à nossa alma. O cálice da tristeza é, portanto, o nosso cálice de alegria. Valeu a troca, queridos, valeu a troca. Ter um coração aberto para Cristo, ser alcançado pelo Evangelho de Cristo, é receber não mais a ira de Deus, mas a alegria conquistada na morte de Jesus. Não que nós nos alegramos em sua morte, nos entristecemos com ela e partilhamos de sua dor, mas nos alegramos porque a morte não o conteve. Ele foi ressurreto dos mortos, e essa é a garantia de que um dia nós também ressuscitaremos e viveremos para sempre com Ele. Lembra do símbolo máximo de Jesus para nós? Um gesto simples, a ceia, lembram-se? Ele pega o pão, dá graças, parte e dá aos seus discípulos. Ao mesmo tempo, ou logo em seguida, ele pega o cálice e ele diz: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Queridos, isso é belo. A nova aliança firmada por Cristo Jesus nos garante: nós temos nova vida. A alegria de Deus pode preencher os nossos corações.
É por isso que a conclusão do texto que nós lemos, depois de tanta discussão, bebe, não bebe, vai beber, não vai beber, tem cálice, o cálice não está lá, que cálice é esse, não sabemos o que será. Em seguida, os discípulos, sem saber o que viria a seguir, nós já sabemos o final da história, eles não sabiam. O texto final tem as palavras de Jesus, a partir do verso 25, do capítulo 20 do Evangelho de Mateus, dizendo: Jesus, chamando-os, disse: sabeis, meus amados discípulos e queridos, que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Jesus, que reino é esse? Que história é essa? Dá um exemplo, verso 28, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e tomar de uma vez por todas o cálice por aqueles que são seus. Ou, na tradução Almeida Revista Atualizada, para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Queridos, nós podemos celebrar a Deus, nós podemos cantar jubilosos ao Senhor, porque em nosso meio, a questão não é quem tem mais poder, a questão não deve ser quem tem mais autoridade, quem é o ungidão ou ungidinho. A questão não é de status, a questão é de serviço. Também não, vou servir mais, que aí eu vou ganhar mais. Porque, a bem da verdade, Cristo está olhando profundamente os nossos corações. E o que importa é a sinceridade do nosso coração. Ele nos redimiu para sermos dele e servirmos a ele, como ele nos serviu, dando a sua vida para o nosso resgate. Se com ele sofremos, se a ele e ao seu povo e ao seu reino servimos, também com ele nós seremos glorificados. Por isso a ótica do reino está alterada. No reino de Deus, o maior é o que serve, o maior é o que se doa, é o que se entrega, é o que se dá, tendo como exemplo maior o nosso mestre, Cristo Jesus. Então eu te desafio, querido, seja pequeno, sirva, reconheça o que Cristo fez por você, reconheça o seu tamanho diante de Cristo, não tenha temor, eu sou tão pecador que eu vou ter que fazer alguma coisa para resolver isso. Não, se entregue à cruz de Cristo. Se você está aqui nessa noite, não conhece ainda essa graça libertadora de Jesus, faça uma oração hoje, entregue o seu coração e a sua vida a Ele. Você nem sabia, Ele tinha atraído primeiro o seu coração, e toda a ira de Deus que deveria cair sobre você, pecador, já foi tomada por Jesus. Ele tem um cálice de alegria para o seu coração. Entregue sua vida a Jesus. Se você conhece Jesus, tem uma longa caminhada, usando a palavra, meditando no Evangelho, então nós temos mais um ensinamento para nós hoje. Sirva, seja pequeno, tome Jesus como exemplo, receba em si essa graça que nos impulsiona ao serviço, a doação, a entrega completa, como quem diz assim: Senhor, pelo que fizestes por mim, eu entrego minha vida inteira para servir unicamente ao Senhor e te servir todos os meus dias. Só assim, queridos, nós poderemos receber esse cálice de alegria no nosso coração e sermos fiéis ao nosso Deus. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor Jesus, obrigado pelo cálice que o Senhor bebeu em nosso lugar. Obrigado, Jesus, porque a morte que nós merecíamos, o Senhor morreu no nosso lugar. Obrigado, Senhor, porque o cálice que deveríamos beber da ira de Deus, o Senhor bebeu em nosso lugar. Teve um gosto amargo, Senhor, mas bebestes por nós, e assim nos libertaste, nos deste nova vida, fizeste-nos teus filhos, Senhor, e te damos graças por isso. Senhor, agora, tendo uma compreensão daquilo que fizeste por nós, Senhor, nós os entregamos ao teu poder soberano, e nós dizemos: Senhor,
estamos aqui, ao teu dispor, não por status, não por um trono de glória, de louvor, porque esse é teu, é todo teu. Senhor, o que vamos governar, qual a posição teremos no teu reino, isso é detalhe, isso é supérfluo, Senhor. O que nós queremos é te servir em tudo. Seja essa a verdade viva no meio do teu povo, na tua igreja, na Igreja Presbiteriana de Brasília, no meu coração, no coração dos teus filhos aqui presentes, Senhor. Servir, doar-se, dar-se a si mesmo, para a glória, honra e louvor do teu nome, abraçando, ó Deus, a tua obra que é feita nesse lugar, dedicando-nos a ti em todo o tempo, para que teu nome seja honrado e glorificado, para que o teu sacrifício tenha valido a pena nas nossas vidas, para que honremos, Senhor Jesus, o cálice que bebeste no nosso lugar, trazendo para nós um cálice de júbilo, de festa, de alegria, a nova aliança, a vida que temos somente através do teu sacrifício, ó Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém e amém. Deus nos abençoe, queridos.